Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos de volta aqui para mais uma etapa em nosso estudo sobre a história da Igreja contemporânea. Na última vez, nós começamos a falar sobre o Concílio Vaticano II. Sem dúvida, o grande acontecimento do século XX. Praticamente, desde o Concílio de Trento, nunca mais havia acontecido um fato tão relevante como este Concílio de Vaticano II. O Vaticano I não chegou a ser tão surpreendente, tão grande. No máximo, no Vaticano I, conseguiram reunir 600 bispos. E agora, tudo foi aberto a 11 de outubro, com a presença de 2.540 bispos, mais os observadores não católicos, fora todos os assessores, secretários, comissões teológicas, porque os bispos podiam levar assessores junto para Roma. Então, era muita gente. Esse 11 de outubro foi muito esperado, e não é por menos que agora, 11 de outubro, virou para a Igreja Católica dia de São João 23. Por isso que João 23 foi a alma na abertura deste concílio. Ele estava lá com o seu discurso muito bem preparado. Ele sabia que aquilo que ele iria falar iria repercutir mundialmente. E o Papa coloca nesta missa de abertura ao Espírito Santo, ele coloca claramente diante de todos os padres conciliares o objetivo do concílio. Qual era? Promover o incremento da fé católica e uma saudável renovação dos costumes do povo cristão e adaptar a disciplina eclesiástica às condições de nosso tempo. Dizia isto com todo entusiasmo no nosso tempo. Claro, 1962. Ele dizia: o concílio pretende ser um adjornamento da Igreja. Adjornamento. É uma palavra que se tornou assim símbolo do Vaticano II. Adjornamento, quer dizer, adaptar para o dia de hoje, tornar atual. E o Papa se imaginava um concílio como um novo Pentecostes. O Espírito Santo descendo de novo sobre a sua igreja, transformando os corações dos seus bispos, padres, todos aqueles que estavam diretamente trabalhando em favor da igreja. Uma grande expectativa espiritual que reconstituiria a Igreja Católica como um movimento evangélico dinâmico. Era preciso, dizia o Papa, renovar o nosso catolicismo, abrir portas e janelas e deixar o Espírito Santo entrar e renovar tudo aquilo que pode ser renovado dentro da nossa igreja. Claro que os bispos, todos, quando chegaram lá, receberam já impressos as 16 comissões formadas pelo Papa ainda na fase de preparação. Então, cada comissão tinha na cabeça um cardeal, e ele então tinha escolhido bispos do mundo inteiro a partir do fichário, e esses foram apresentados já na primeira sessão. A Cúria Romana tinha encaixado a maioria dos bispos nestas comissões, mas eles não se conheciam entre si e era difícil começar um trabalho. Então, na primeira sessão, os cardeais pediram um tempo para todos se conhecerem, para depois poderem escolher a que comissão eles queriam pertencer. Porque muitos bispos estavam em comissões
sobre assuntos que eles não dominavam, sobre assuntos que eles não tinham, assim, uma especialidade. Mas eles pedem, então, um tempo. E a proposta, muito apoiada pelos bispos da América Latina e pelos bispos da África, foi aprovada. Que no primeiro eles iriam, uma vez, se conhecer, se entrosar um pouco mais. Então deram para cada bispo 3 minutos para se apresentar e falar na plenária, na Assembleia Plenária. Portanto, deram um fim de semana para eles se preparar e foi feita a lista da sequência dos cada bispo 3 minutos. Pense o que significa isso, 2.000 bispos, cada um vai falar 3 minutos. Naturalmente em latim, essa era a língua oficial daquele tempo. Então eles prepararam bem o seu texto e se apresentavam e falaram aí para o mundo inteiro. Eu me lembro que quando voltaram para o Brasil, depois da primeira sessão, os bispos estavam assim felizes por terem falado diante de toda aquela plateia, diante de todo aquele povo e para todos aqueles microfones do mundo inteiro. A partir dali, formaram os grupos linguísticos. São os bispos e cardeais, todos eles podiam se inscrever em grupos linguísticos. São os trabalhos de grupo. E cada um podia escolher a língua em que quisesse fazer esse trabalho de grupo. E assim foi feito. Havia então o grupo italiano, que se reunia normalmente na antiga CEI, Conferência Episcopal Italiana. O grupo francês se reunia no Colégio Francês. O grupo anglo-americano se reunia no Colégio Inglês. O grupo espanhol no Pio Latino-Americano. O grupo português na Domus Mariae, onde estavam hospedados os bispos do Brasil, perto do Colégio Pio Brasileiro. E o grupo alemão no Seminário Germânico e o grupo em latim. Esse grupo em latim era o grupo daqueles outros bispos de outros países e que não se identificavam com nenhuma destas outras 6 línguas oficiais. Então, a partir dali, esses trabalhos de grupo, estes eram feitos normalmente no período da tarde e noite. E esses grupos de linguísticos trabalhavam até mesmo aos sábados e domingos. Com isso, a primeira sessão, em termos práticos, ela realmente produziu pouco, apenas 2 documentos importantes. Um sobre a liturgia. Todos sabiam que a liturgia teria que ser o primeiro grande assunto a ser tratado. As expectativas do mundo inteiro eram de que não poderíamos continuar do jeito que estávamos, com toda a liturgia celebrada em latim, e já o nosso povo não entendia mais esta língua, e também a liturgia tinha ficado parada durante 400 anos. Desde Trento, o missal de São Pio V foi fechado e foi dito: não se pode mais mexer. Então, durante 400 anos não houve realmente uma adaptação, uma reforma, uma renovação nos missais da Igreja Católica. Então agora era necessário dedicar tempo à liturgia. E ao lado da liturgia estava surgindo um novo tema, muito já em voga nos países da Europa, sobretudo também nos Estados Unidos, que é a questão dos meios de comunicação social. A igreja estava se comunicando com o seu povo, não só através do microfone da igreja, mas também já através das rádios. Os papas usavam a radiomensagem pela Rádio Vaticana. A televisão já estava praticamente presente na maior parte das dioceses do mundo e ninguém estava preparado para usar esses meios de comunicação na evangelização. Então foi dito, é preciso dedicar um tempo aos meios de comunicação. E havia uma comissão que estava estudando esse assunto e puxava à frente, levava todos a se preocupar sobre este tema. Praticamente na primeira sessão, que começou a 11 de outubro
de 1962 e que deveria ser encerrada a 4 de dezembro daquele mesmo ano 62, não produziu, assim, documento pronto nenhum. Mas, de qualquer forma, já foram adiantados os trabalhos, especialmente na liturgia e sobre os meios de comunicação social. Como também a Comissão Bíblica, aquela que deveria fazer um estudo aprofundado sobre a relação do homem católico com a Bíblia. Porque a Bíblia também estava atrasada. Porque desde o tempo do Concílio de Trento, quando foi dito que a Bíblia era vulgata e em latim, deveria estar, sobretudo, no acesso dos padres, bispos, religiosos, o povo leigo não tinha muito acesso à Bíblia. Então era necessário colocar a Bíblia mais no meio do povo. E esse tema foi estudado especialmente pelo grupo bíblico. Então a comissão de estudo bíblico já foi preparando o trabalho, o temário, que seria trazido muito fortemente na segunda sessão, em 1963. A primeira sessão terminou a 4 de dezembro de 1962, e os bispos tinham a convicção de que os trabalhos conciliares estavam indo bem, mas já se podia esperar que ia demorar bastante tempo. Eu sei que o arcebispo de Porto Alegre voltou para casa dizendo: nós vamos trabalhar seguramente uns 2 ou 3 anos nesse concílio. E ele errou por pouco, porque no fim foram 4 anos. 4 anos de concílio. E, sobretudo, estavam com muito medo da saúde do Papa. Os bispos voltaram para casa preocupados com a saúde do Papa. Pensavam, talvez o Papa venha a falecer uma hora dessa, já tinha mais de 80 anos, homem doente, e se ele vier a falecer, o que vai acontecer? Será que o concílio continua ou não continua? Essa era a grande interrogação. E nós todos rezávamos a oração pela continuidade do concílio. Mas isso nós vamos ver no nosso próximo encontro, na semana que vem. Sempre, sempre, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.